Gloria Libani, data est ei deco carameli et sarum. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A glória do Líbano lhe foi dada, a formosura do Carmelo e do Sarum. Reverendíssimo Padre Ney, caríssimos irmãos, hoje nós celebramos a festa de Nossa Senhora do Monte Carmelo. A ordem carmelita está de alguma forma ligada ao grande profeta Elias, que, segundo a tradição, teria levado uma vida de oração e de penitência no meio do Monte Carmelo. Muitos séculos depois, alguns monges cristãos quiseram imitar o profeta e, por isso, movidos pelo amor a Nosso Senhor, decidiram se reunir também no mesmo Monte Carmelo, para ali viver em silêncio, em contemplação e afastados do mundo. E essa vida no Carmelo deu muitos frutos. A palavra Carmelo significa jardim, vinha do Senhor, o que dá sentido exatamente para a vida desses piedosos monges eremitas que ali viviam, nas grutas do Monte Carmelo, buscando a profunda intimidade com Deus no silêncio e na oração. Porém, eles se viram obrigados a fugir daquele lugar para eles tão sagrado e procurar abrigo em outras terras quando chegou a época da tomada de Jerusalém. Foram para a Europa e encontraram diversos obstáculos, mas principalmente, primeiro, porque eles tinham um estilo muito diferente, digamos, das outras ordens religiosas, sem falar das roupas também que eles usavam, e chamavam muito a atenção, porque eram roupas muito coloridas na época. Depois, eles eram vistos como uma ameaça ou como um perigo de crise econômica, para não dizer concorrentes das esmolas que o povo costumava dar aos religiosos. Ou seja, era mais uma ordem religiosa que iria pedir esmolas para o povo. Então eles tiveram muitas dificuldades no princípio. Na época, o superior geral da ordem era o Frei São Simão Stock, um dos mais piedosos carmelitas que vivia naquela época na Inglaterra. Ele recorria constantemente, vendo a sua ordem nesse perigo, nessas dificuldades, recorria constantemente a Nossa Senhora, pedindo que ela não deixasse morrer essa ordem que nasceu exatamente para contemplá-la e para meditar as suas virtudes e assim procurar imitá-la. Uma ordem que foi erguida para a honra da Virgem Maria. A oração desse santo foi ouvida exatamente no dia de hoje, 16 de julho de 1251. Nossa Senhora apareceu rodeada de anjos a São Simão e lhe entregou o escapulário, dizendo: recebe, meu filho, este escapulário, sinal do privilégio que consegui para ti e para os filhos do Carmo. Aquele que morrer revestido desse hábito será preservado das chamas eternas. É um sinal de salvação, uma defesa nos perigos e o penhor de uma paz e proteção especiais. Desde então, o escapulário da Virgem Maria, o escapulário do Carmo, tornou-se uma parte integrante do hábito dos irmãos do Carmelo. O escapulário, entendo, era aquela peça grande. Ainda não estamos falando do cordão que nós costumamos usar. O que é de fato o escapulário? O escapulário é um sacramental. É um sinal sagrado, visível, que nos conduz a Deus. Ver o escapulário, e mais ainda, revestir-se do escapulário, é tomar posse de um objeto dado pela Virgem Maria e que possui grandes promessas
de salvação. O escapulário de Nossa Senhora, que foi dado a São Simão, era uma peça de roupa que foi incorporada depois, primeiro na ordem dos próprios carmelitas, depois se espalhou para diversas ordens. Mas quando falamos escapulário, é por excelência o escapulário do Carmo. Era uma peça, uma grande tira de pano, longa, que cai pela frente, nos peitos até próximo do chão, e cai pelas costas. E no alto era preso por duas grandes tiras sobre os ombros. É exatamente daí dessa disposição, ombros, escápula, que veio o nome escapulário. Muitos devotos desejaram também carregar consigo esse sinal de salvação dado por Nossa Senhora. Por isso, os religiosos da Mãe de Deus começaram um costume piedoso de revestir os fiéis que frequentavam as suas igrejas e gostavam da sua ordem, revestir esses fiéis com escapulário, digamos que em miniatura. Esse costume perdurou por muito tempo e de tanto bem que ele fez, a intenção dos religiosos era unir quem quer que usasse esse pequeno escapulário, uni-lo aos bens espirituais dados por Nossa Senhora à ordem da Virgem Maria. Depois de alguns anos, esse costume foi também aprovado pela Igreja e hoje é incentivado com a bênção e com a imposição deste escapulário. O Santo Escapulário deve, portanto, sempre ser carregado por nós dia e noite. Se necessário, ele pode ser substituído, ou seja, depois de uma vez dada a bênção, se nós precisarmos substituir, porque ficou velho ou quebrou, por exemplo, não precisa fazer nova imposição, se for o mesmo escapulário. Por exemplo, se eu recebi a imposição do escapulário do Carmo e eu vou trocar por um outro escapulário do Carmo, então não precisa nova imposição, basta eu mesmo colocar sobre mim, porque a imposição não é só a bênção de um objeto, é um ritual e você já passou por ele, a não ser quando você vai trocar o tipo de escapulário, aí você tem que receber uma nova imposição. Por exemplo, se você usa o escapulário do Carmo e por algum motivo muda para o escapulário, sei lá, da Santíssima Trindade, escapulário do Preciosíssimo Sangue e assim por diante. São 5 escapulários tradicionais que existem na igreja. Quando nós recebemos a imposição do escapulário, nós, na verdade, nos inscrevemos na família carmelitana e por isso a Santíssima Virgem nos toma também sob a sua proteção, e aqueles bens espirituais que ela prometeu à ordem de São Simão, à ordem do Monte Carmelo, nós também, que carregamos o escapulário imposto devidamente, participamos desses mesmos bens espirituais. E Nossa Senhora prometeu-nos 3 grandes graças. A primeira graça que ela prometeu para quem carrega o escapulário é de defender-nos dos perigos que ameaçam a nossa salvação. A segunda graça é a promessa da nossa salvação das chamas, ou seja, ela não permitirá que nós sejamos lançados no inferno. Mas entendam bem, quer dizer que pelo piedoso uso do Santo Escapulário, Nossa Senhora promete conseguir para nós todos os socorros necessários para levarmos uma vida santa, digna de Deus, aí por isso não merecer ir para o inferno. Porque senão algumas pessoas pensam que o simples fato de levar consigo o escapulário, você não pode ir para o inferno. Bom, vá pensando nisso e veja onde é que você vai cair depois. Depois, a terceira graça que Nossa Senhora promete é a graça de proteger-nos eficazmente no purgatório e de abreviar o tempo do purgatório. E é exatamente isso que nós chamamos de privilégio sabatino. Mas o que não é o escapulário? O Papa Pio XII disse que devemos colocar a devoção do escapulário em primeiro lugar, ou seja, ter grande devoção ao escapulário do Carmo. Mas, advertia, o escapulário não é uma carta branca para o pecado, ou seja, não é um objeto sagrado que eu imponho sobre mim
e estou livre para viver tranquilamente. Pelo contrário, o escapulário é uma lembrança constante para viver de maneira cristã e assim alcançar a graça de uma boa morte. Infelizmente, muitas pessoas possuem uma ideia errada sobre o escapulário e não percebem que o usam mais como um amuleto do que como um sacramental da igreja. Muitos pensam que pelo simples fato de usá-lo já tem a garantia do céu, sem o esforço de levar uma vida de oração, uma vida de penitência, prática das virtudes e das boas obras. Isso é uma tentação, ou seja, é tentar a Deus e é reduzir o escapulário a algo odioso de Deus. Tais pessoas reduzem o santo escapulário a uma superstição e se esquecem que na verdade o escapulário é ao mesmo tempo um sinal de proteção divina, mas também um sinal da nossa devoção, ou seja, da nossa busca de imitar Nossa Senhora, nossa querida Mãe do Céu. Se o simples fato de usar o escapulário, ou seja, se fosse verdade que pelo simples fato de colocar sobre mim, de receber sobre mim a imposição do escapulário seria garantia de ir para o céu, bom, Nossa Senhora então seria a primeira a arrancar o escapulário de muita gente antes de morrer, porque muitos não merecem ir para o céu. O fato é que o escapulário, ele não só não libera da busca da perfeição, da santificação, mas pelo contrário, ele pede que o uso piedoso do escapulário seja acompanhado das boas obras, da frequência nos sacramentos, especialmente confissão e comunhão, e sobretudo do horror constante do pecado, pois a Divina Mãe nunca deixa de patrocinar os seus filhos queridos, mas nunca pode patrocinar aqueles filhos que, apesar do uso do escapulário, não lutam contra os seus próprios pecados, contra os seus próprios vícios. Ela de fato é mãe dos pecadores, mas daqueles pecadores que desejam se emendar. Então, como é que eu devo viver a devoção ao escapulário? Primeiro, é necessário fazer uma distinção sobre o escapulário. Uma coisa é a devoção ao santo escapulário, ou seja, eu querer usar o escapulário em honra de Nossa Senhora para conseguir essa proteção de Maria, esse auxílio piedoso, a fim de alcançar a graça de uma boa morte. Para alcançar esse privilégio de uma boa morte, é necessário receber a imposição do escapulário, trazê-lo sempre sobre os ombros até a morte. Mas cuidado, hein? Tem um pessoal que, se a gente não explicar até o que não precisa explicar, o pessoal fica: mas padre, na hora que eu vou tomar banho, posso tirar o escapulário? Não é nesse sentido, pelo amor de Deus, né? Eu sou padre, por exemplo, uso batina. Se eu, na hora de dormir, eu tirar a batina, eu deixei de ser padre? Não, pelo amor de Deus. A batina é um sacramental, mesma coisa do escapulário. Se por alguma necessidade você precisar tirar o escapulário ou achar melhor tirar o escapulário, não pense que naquele momento, se você por acaso morrer, você vai para o inferno porque não está com o escapulário. Não é assim, pelo amor de Deus. Nossa Senhora não é tão mesquinha, Nossa Senhora não é tão farisaica. Nossa Senhora quer a piedade e a devoção no uso desse santo sacramental. É necessário, portanto, carregar o escapulário noite e dia, com piedade, com devoção, sem reduzi-lo à superstição. Agora, outra coisa é o privilégio sabatino, que muitas pessoas confundem com o simples uso do escapulário. Para simplesmente usar o escapulário, que normalmente é o nosso caso, não existe uma penitência. Várias pessoas, quando vêm receber a imposição do escapulário, perguntam: padre, qual é a penitência? Não tem. Não existe essa penitência só para usar o escapulário. A penitência é para outra coisa chamada privilégio sabatino. Bom,
O que é esse privilégio sabatino? Meio século depois da aparição de Nossa Senhora a São Simão, ela também apareceu ao Papa João 22 e ordenou-lhe que ele mesmo, o Papa, confirmasse e divulgasse as graças, privilégios, favores que ela conseguiu de Nosso Senhor no céu para todos os que usassem o escapulário com algumas condições especiais, tanto aos religiosos quanto aos leigos. E o Papa, de fato, depois divulgou e aprovou a devoção usando o escapulário, a intenção de fazer essa devoção particular do privilégio sabatino, que não é outra coisa senão o seguinte: aquele que piedosamente, como qualquer pessoa que usa o escapulário, usar o escapulário, confiando em Nossa Senhora, buscando ter devoção, buscando praticar boas obras, a busca das virtudes, essa pessoa que fez tudo isso e depois cumpriu mais algumas condições, essa pessoa morre e depois, no sábado seguinte, Nossa Senhora prometeu que todo sábado iria visitar as almas do purgatório, para de lá arrancar as almas dos devotos que morreram com o escapulário. Esse é o chamado privilégio sabatino. O Papa João 22, portanto, declarou isso depois em uma bula confirmada sucessivamente por vários pontífices, especialmente pelo Papa Paulo V, que também prescreveu quais são as condições para você receber esse privilégio sabatino. Então, as condições, além da imposição, bênção e imposição do escapulário, que já é o comum de todo mundo, carregá-lo com piedade, com devoção, as 3 condições para o privilégio sabatino são: primeiro, usá-lo piedosamente, com confiança em Nossa Senhora; segundo, guardar a castidade conforme o seu próprio estado de vida, o padre guardando o seu celibato, o casado guardando o seu matrimônio e o solteiro guardando a castidade, o religioso guardando a sua castidade, cada um conforme o seu estado de vida, levando em conta aqueles deveres de seu estado próprio. E terceiro, a penitência. Aí sim, a penitência, que é a penitência comum, é rezar o ofício parvo de Nossa Senhora. Ou, se a pessoa não puder rezar o ofício parvo de Nossa Senhora, fazer a abstinência de carne, toda quarta-feira e toda sexta-feira. Ou seja, usar piedosamente o escapulário; segundo, guardar a castidade; terceiro, ou rezar o ofício parvo ou fazer a abstinência. Além da abstinência que a igreja manda na sexta-feira, também fazer na quarta e no sábado de toda semana do ano. Portanto, caríssimos irmãos, o Santo Escapulário fala-nos de inocência, de devoção, de fuga do pecado. Ao contrário do que muitos pensam, como aludi, que o escapulário é uma garantia simples e seca do céu, de modo que eu possa viver de qualquer modo e mesmo assim merecer o céu. Pelo contrário, ele é o selo de uma aliança que nós fazemos com Nossa Senhora. É um sinal particular dos que tomam a Virgem Maria como sua advogada, mas também como seu modelo a ser seguido. O uso do escapulário é uma constante exortação a cada um de nós, para nós regularmos o nosso passo, velar sobre as nossas ações, purificar as nossas intenções e nada omitir para buscar a própria santificação e a edificação do nosso próximo pela nossa boa vida em boas obras. Caríssimos irmãos, o Santo Escapulário é um sinal de predestinação, é um sinal de salvação. Portanto, revistamo-nos com ele, com um sincero desejo de revestir-nos com o manto da caridade, com o manto da própria Virgem Maria, mas também com o manto da abnegação, de modéstia, de justiça, em resumo, de tudo aquilo que faz os santos e os escolhidos de Deus neste mundo. Que Deus nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.